Olá, natural de Bagé, lá na fronteira do Rio Grande, casado com a dona Silvane, filho do senhor Agnaldo e da dona Maria. Ele é jornalista e hoje, para minha satisfação, teremos uma conversa de peso com meu amigo Alexsandro dos Santos Gonçalves. Se eu falar assim, eu acho que a mais 90 e tantos % da audiência não sabe quem é. Mas se eu disser que é o grande Alex Bagé, nosso presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, seja bem-vindo à Conversa de Peso. Eu que agradeço primeiramente o convite. Estou muito honrado de estar aqui, esse trabalho sério que vocês fazem. Feliz, né? Porque hoje, independentemente da nossa situação de colegas, nós somos amigos. Felizmente, né? E sabe que já na abertura desse bate-papo, você já era falando sobre o meu nome, né? Eu nasci em Bagé, claro. Lógico. O meu pai foi jogador de futebol, então era conhecido como Bagé. Isso. Eu tenho um irmão que foi jogador de futebol, é treinador, o Ronaldo Rangel, que também é conhecido Bagé, como Bagé. né? E quando eu entrei na imprensa esportiva, Alexsandro, e meu nome não é junto, ele é separado. É o Alexsandro dos Santos Gonçalves. E eu não conseguia casar alguma sonoridade, eu comecei fazendo reportagem de torcida. Pá. Então, poxa, meu pai Bagé, meu irmão Bagé, eu também venho da cidade, Bagé. Vamos levar a cidade junto. E hoje pouquíssimas pessoas me chamam pelo nome, minha esposa me chama pelo nome, mas são poucos amigos assim. E aí no jornalismo esportivo isso ficou mais sonoro, ficou mais, digamos assim, mais simpático, tinha um carisma maior, né? E pegou, né? É um nome e acabou pegou. pegando, cara. E aí tem aquela questão do gaúcho também, que é bairrista, eu tenho o maior orgulho de ter nascido em Bagé. Sem dúvida. Então casou uma coisa com outra. Sem dúvida. Justamente, Bagé, começar por aí. Como é que foi a infância lá na fronteira do Rio Grande do Sul, no sul do estado? Cara, eu nasci em Bagé, a minha família veio muito cedo para Porto Alegre. Eu sou o número 15 de um total de 17 irmãos. Olha só. Por parte de pai. Sim. Meu pai teve alguns casamentos Claro. E vários filhos. E aí a nossa família veio muito cedo de Bagé, eu vim para Porto Alegre com 2 anos. Ah, sim, mas eu voltei o tempo inteiro, eu rompi esse cordão sim. com as minhas raízes, com meus familiares que estão lá. Mas eu me criei aqui em Porto Alegre, na verdade em Porto Alegre, eu me criei na Zona Sul, Correto. num bairro chamado Restinga. E a minha infância foi uma infância totalmente normal, uma infância de muita dificuldade, morando num bairro que sempre teve muita violência, que sempre teve muito tráfico de drogas. E aí para vencer na vida, parceiro, é só por uma inspiração divina, por um puxão de orelha dentro de casa, para procurar o caminho do bem. E aí eu encontrei... Buscando essa base familiar também. E aí eu encontrei alguma coisa que mudou minha vida, que foi a escola de samba. A escola de samba Estado Maior da Restinga, eu gostava muito de carnaval, passei a ser ritmista. Lá encontrei pessoas que cobravam que o boletim fosse com nota positiva. Eu ia te perguntar essa, a partir de que idade tu começou a frequentar a Estado Maior da Restinga? Primeira vez que eu desfilei eu tinha 11 anos. Pô, é um garoto. Desfilei em 87, 11 anos. A Restinga foi campeão no primeiro ano que eu desfilei. E aí é um amor, é uma paixão muito grande que eu tenho pela comunidade, pela escola de samba. E a escola de samba mudou minha vida. Ela me separou da possibilidade de me envolver com droga, sim, da possibilidade de me envolver com coisas ilícitas. E eu tive disciplina dentro da escola de samba. Eu gosto muito de falar nisso, porque o carnaval de Porto Alegre, por vezes, o carnaval de maneira geral, ele é muito marginalizado. Infelizmente. Então alguém fala que gosta de samba, gosta de samba, o cara não é legal. Ou é envolvido com a escola de samba, parece que já está numa coisa errada. O samba mudou minha vida, a escola de samba mudou minha vida. E aí depois disso eu voltei para a escola de samba como diretor de escola de samba. Eu só não fui presidente e baiano, o resto eu fui tudo na Restinga. Que maravilha. E consegui devolver um pouco para a comunidade, que me ajudou demais. Assim, a escola de samba foi um divisor de águas, porque como eu gostava de desfilar na escola, para que eu pudesse desfilar eu tinha que mostrar o meu boletim. E o meu boletim tinha que ter boas notas. Esse cuidado eles tinham, né, cara? Então teve um cuidado. E isso foi um divisor de águas. Eu tenho muito orgulho da minha infância. Foi uma infância muito difícil, mas que houve algumas situações assim que me ajudaram muito. Uma delas foi a escola de samba. Deu muito trabalho para a dona Maria, para o senhor Agnaldo? Cara, eu nunca fui muito levado, eu sempre fui um cara muito responsável, assim. Sempre fui muito brincalhão, era o cara da turma do fundão. Mas eu, por exemplo, eu sempre tive uma prática que foi nunca levar tema para casa. Legal. Então, tanto na época de escola quanto na época de faculdade, eu resolvia tudo ali já no período que eu matava... estava na escola ou na faculdade. Sempre levei isso para mim, então prestava muita atenção, sempre fui um cara muito dedicado. Sempre gostei muito mais de língua portuguesa, de geografia, de história, essa parte que todo jornalismo... Exatamente. Nunca gostei muito da questão numérica, isso, as exatas, física, né? As exatas, de matemática. Mas eu não dei trabalho não, cara. Fui um cara que, até pela necessidade, comecei a trabalhar muito cedo. Né? Eu comecei a trabalhar, eu tinha 11 anos.
Sim. Então, sempre tive uma dificuldade muito grande. E eu lembro que com 11 anos eu entregava o Correio do Povo. Olha só. E eu sempre disse assim, poxa, um dia eu vou ter meu nome nesse jornal. E eu tive, depois de algum tempo. Impressionante essa. E é uma coisa que eu gosto de lembrar assim. Então, eu consegui transformar aquele limão numa limonada. E isso serve até de exemplo para quem daqui a pouco quer, né? Seguir seja o segmento que for, a Cara, carreira tudo que é for. possível. Mas é o sonho, né, cara? Lutando, procurando o caminho do bem. E eu sempre tive isso para mim. E até quando eu procurei, em determinado momento, fazer a faculdade de jornalismo e entrar no meio do jornalismo esportivo, a minha grande preocupação era que um dia eu pudesse ser reconhecido pelos grandes nomes da crônica esportiva. E hoje eu posso dizer que eu sou reconhecido e eu sou amigo do Pedro Ernesto Tenardim, do Silvio Benfica, do Luiz Henrique Benfica, do Sérgio Boas, do Marco Antônio Pereira, do Haroldo de Souza, do Nando Gross, e de todos esses caras que eu me criei ouvindo. Então Incrível, hoje são assim. caras que são meus amigos, que respeitam o meu trabalho, grande parte deles admira o meu trabalho, e aí eu consigo atingir o ponto de representar uma classe, porque eu sou presidente da Associação Justamente. dos Cronistas Esportivos Gaúchos. Até por ter todo esse respaldo, tu chegaste à presidência da série. Então eu tenho muito orgulho, assim, não é uma carreira tão longa, eu tenho 15 anos de carreira, mas é uma coisa que me traz muita satisfação. Eu gosto muito do que eu faço, cara. Voltando ainda um pouquinho antes de falar dessa atuação como jornalista, enfim, no meio do jornalismo esportivo, como é que tu te descobriste compositor de samba, ritmista, enfim? É que foi assim... Além, claro, do por envolvimento exemplo, com a escola, né? Como eu morava na Restinga, a Restinga sempre foi um bairro, infelizmente, como a maioria das periferias do Brasil, um bairro de muita violência, de muita droga, então sempre era mais fácil dar errado. E aí eu tinha dois caminhos, eu tinha os meus amigos do futebol e eu tinha os meus amigos da escola de samba. Quando eu encontrei a escola de samba e eu gostei muito daquilo que eu encontrei, eu queria desfilar. Na época o Carnaval de Porto Alegre era muito forte. E aí eu comecei a me envolver com as pessoas da escola de samba. E eu sempre, quando eu ouvia um samba enredo, eu aprendia com ele. Por exemplo, eu pegava um samba que contava a história da caneta. Eu achava aquilo fantástico, porque eu pegava e descobria como é que inventaram a caneta. O cara falava da história... Contava a história, né? Contava a história. Geografia, história do Brasil. Eu aprendia ouvindo samba enredo. Então eu sempre gostei daquilo. E aí começaram a surgir oportunidades de participar de festivais. Aí eu demorei a ganhar um samba. Eu ganhei o primeiro samba em 2011. Aí era um samba da Academia de Samba Praiana, em Porto Alegre. Depois aí eu tive samba Bambas da Orgia, tive samba na Acadêmicos de Gravataí. Exato. Participei, mas não ganhei samba, mas participei em Imperadores do Samba. E fiz parte de uma equipe que teve samba na Leandro de Itaquera, escola tradicional do Grupo 2 de São Paulo, da Unidos da Peruche, escola tradicional do Carnaval de do primeiro grupo em São Paulo. Exato. E tive na Alegria Zona Sul, que é uma escola das mais tradicionais do segundo grupo do Rio de Janeiro. Então eu tive o prazer de ter sambas que eu participei, cantados no AMB, que é a Passarela de São Paulo, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e na Carlos Alberto Barcelos Passarela Roxo, em Porto Alegre. Claro que talvez hoje tenha aumentado a distância, não sei se você está falando um leigo aqui, mas como é que tu vê a diferença do Carnaval do Rio de Janeiro, que talvez é o top a nível Brasil, né? Escola, estrutura, enfim, para o Carnaval de Porto Alegre? É tudo muito diferente. Você comparar, por exemplo, o futebol europeu com o futebol na minha cidade, em Bagé. É muito difícil. É o mesmo esporte, ou seja, é o mesmo evento, mas com publicidade envolvida, diferentes. Com comprometimento envolvido, porque o Carnaval do Rio de Janeiro ele leva muito a sério essa questão da escola de samba. Ele é um carnaval profissional, digamos assim. É o maior espetáculo da Terra cometido, então ele não é só uma parte cultural, ele é uma parte cultural, ele é uma parte social. Eu sou uma cria do Carnaval, que deu certo. Então o Carnaval para mim funcionou muito como cultura e como parte social. Mas no Rio de Janeiro ele é entendido como turismo. E no Rio Grande do Sul ainda não. Tem Carnaval de Uruguaiana, mas não é um carnaval tão forte assim. Mas é um olhar que dificilmente vai conseguir se comparar assim. São coisas muito difíceis. E aí eu nem estou falando de mão de obra. Nós temos profissionais tão bons quanto os de lá. A gente tem profissional de lá que desfila aqui. É questão estrutural mesmo. É questão estrutural, de investimento e até investimento do próprio poder público, né? E aí, claro, tudo isso faz a diferença nessa... Faz uma diferença muito grande, tem direito de transmissão. São Paulo é muito forte, tanto quanto o Rio de Janeiro. E esse momento, claro, a crise, enfim, a nível nacional, estadual, municipal, tudo influencia. Mas nesses últimos anos, principalmente o Carnaval de Porto Alegre, falando especificamente, parece que foi meio deixado de lado, né? Inclusive pelo poder público. Mas é um problema de gestão, não só pública. Sim. Eu penso que seja uma gestão também da Liga Independente das Escolas de Samba. Porque se você tem uma liga independente, é porque você não depende de ninguém.
Então, que papo é esse? Que a Sim. prefeitura não deu dinheiro, eu não faço Lógico. carnaval. Opa, é uma liga independente. Então, em determinado momento, eu sempre fui muito ligado, tive programas tanto de rádio quanto de TV falando do carnaval, mas de certa forma foi deixado de lado, mas pelo descaso e por incompetência de gestores de escola de samba. Já é complicado. Tomara que as coisas se resolvam daqui para frente. Vai né? ser difícil. Vai ser difícil. Tomara que mude esse cenário. Ô, e o jornalismo esportivo, cara? Tu entraste na faculdade com quantos anos? Eu entrei muito tarde, assim, eu tenho uma tese que eu só entrei na faculdade quando eu consegui pagar, isso sim. foi uma realidade. Então, Eu somos dois, viu? Eu entrei na faculdade com 28 anos, Claro. mas eu entrei pensando o seguinte, eu trabalhei com várias coisas e trabalhei também com contabilidade, mas eu sempre me imaginei trabalhando com jornalismo esportivo. Sempre imaginei fazendo aquilo. E aí eu sabia os caminhos que eu tinha que procurar. Tu nunca tentaste ser jogador, velho? Você Não, ouviu todo que tentou, não... a família toda tentou, Claro. de certa Até forma, porque mas... o teu irmão é técnico. a família toda era de gente do meio do futebol. Só que, por exemplo, aí eu fiz um curso em 2003, eu fiz um curso de radialista na antiga FEPLAN. Na FEPLAN, sim. Porque eu sabia que ali precisava, para Hoje que é eu o pudesse, CIP, né? hoje é o CIP, CIP, é. para que eu pudesse buscar uma vaga em alguma rádio, eu tinha iniciado a faculdade, poxa, eu já vou fazer o curso. Claro. E quando eu fiz esse curso, para minha felicidade, eu conheci um cara lá chamado Otacílio Gonçalves da Silva Júnior. Pô. Chapinha. Foi técnico de futebol. Exato. Tá? E o Chapinha, a gente acabou fazendo amizade, ele era amigo do meu irmão. E um dia ele me perguntou, eu disse, poxa, tu quer trabalhar com rádio? Eu disse, poxa, Chapinha, eu estou aqui fazendo curso porque eu quero chegar e no momento de pedir um estágio eu quero mostrar isso aqui, porque eu comecei faculdade agora. Ele disse assim, eu vou te levar para a Rádio Guaíba, eu vou te apresentar para o Luiz Carlos Reck. E aí ele foi, me apresentou para o Reck. O Reck disse, olha, abro toda a estrutura para ti, mas na época não tinha figura do estagiário lá na Guaíba. Mas tu pode aprender o que tu quiser aqui. E eu comecei a me destacar. Primeiro que eu já não era muito moleque, eu tinha 27, Claro. 28 anos. E aí eu comecei a fazer textos, passar notícia para o pessoal da produção, fui me destacando. E aí em 3 ou 4 meses apareceu a vaga e eu fui contratado. Aí eu passei a fazer produção e reportagem de torcida. Tu não foste estagiário, então. Não, eu fui um estagiário não remunerado, Claro, pior ainda. Exatamente, acabou. Eu apostei, Não de forma oficial. Eu apostei num sonho. E aí acabou dando certo, e aí depois do Grupo Record surgiu a possibilidade de que eu fosse trabalhar na Rede Pampa, num projeto que estava iniciando da Rádio Grenal. E lá, não sozinho, mas com a ajuda de outros amigos, a gente conseguiu botar a Rádio Grenal num patamar de se transformar na vice-líder de audiência. E aí, depois disso, em setembro do ano passado, um pouco antes disso, mas em setembro, efetivamente, eu me transferi. Aí surgiu uma proposta melhor para mim, de condições, para que eu fosse para a Rede Bandeirantes, e hoje eu estou no Grupo Bandeirantes. Na Grenal, tu chegaste a pegar aquele projeto no início da Sendo Sul ainda? Não, eu peguei já com o Rádio Grenal. Como Começa com o Rádio Jornal Sul, aí o Dr. Otávio Gadré tinha registrado já a marca Rádio Grenal, e aí ele põe em execução, e aí logo depois eu vou para lá. E aí nós definimos uma grade de programação, e aí profissionais também com peso já estavam lá, como o Haroldo de Souza, aí o Ricardo Vidarte, que infelizmente nos deixou recentemente. O Vidarte saiu da Rádio Pampa e foi para a Rádio Grenal. E aí nós tínhamos outros tantos meninos lá muito bons também, César Fabros, que hoje está no Esporte Interativo, Matheus Dávila, que está comigo na Bandeirantes, Rafael Serra trabalhou lá conosco também, e outros tantos nomes, né? Vamos para o intervalo e na volta o Alex Bajé vai contar algumas histórias publicáveis, né, do Rádio Esportivo Gaúcho e, lógico, fala bastante dessa trajetória e também os projetos para o futuro. Vamos ao intervalo e já voltamos.